Oiê! Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre as minhas leituras de setembro. Eu sempre tenho que concentrar, assim, porque calendário é um negócio complicado pra mim. Sempre quando muda de mês ou muda de ano. Enfim. E infelizmente, eu fico muito chateada quando eu começo um mês com um livro ruim. É isso aí que vai dar o tom do mês? Não foi, tá? Os últimos foram bons. Mas os dois primeiros livros desse mês foram meio... O primeiro, na verdade, foi uma releitura. Não que ele tenha sido ruim, mas ele foi meio, tipo, só X em comparação... Pera, volta, explica. O livro é A Liga da Lei, do Brandon Sanderson. É como se fosse o quarto livro de uma série, a trilogia Mistborn, ou Nascidos da Bruma, que ela é uma trilogia em si só, fechadinha, bonitinha. Só que esse livro, ele é de uma segunda era, como o autor chama, que faz parte desse mesmo universo, acontece, eu acho que 300 anos depois da primeira trilogia, e é o primeiro livro de uma nova série, de 4 livros daí. É a mesma série? Sim, é a mesma série. Porém, ele é uma outra história, outros personagens, outro foco, enfim. Eu já tinha lido esse livro, olha, faz eu acho que uns 5, 6 anos. Lá quando eu li a trilogia original de Mistborn pela primeira vez, eu tava obcecada com aquilo. E eu li esse livro e eu fiquei meio tipo, não é Mistborn. Porque a pegada aqui, ela é muito mais um mistério investigativo dentro desse universo todo complexo, papapá. O problema é que o foco aqui é uma coisa mais de mistério investigativo que eu não costumo ser muito fã. Acho que foi bem desenvolvido, acho que os personagens são interessantes, tem a mesma pegada de todos os personagens que o Brandon Sanderson faz, porém, a pegada da primeira trilogia, que é mais essa coisa de dar um golpe super elaborado e daí guerra e não sei o que, é algo que eu particularmente gosto mais. O que eu posso dizer de positivo desse livro é que é muito legal ver o universo ir evoluindo, sabe? Ver como que as coisas, como tem referência pro que aconteceu na primeira trilogia. Tem lugares com nomes em homenagem a coisas que aconteceram e tal, e isso eu acho muito divertido de ler como fã. Porém, o estilo de história em si aqui eu não curti muito. Por isso que eu vou continuar lendo os outros livros dessa segunda era da série, mas com as expectativas lá embaixo. Só, tipo, quero ler pra saber o que mais ou menos vai acontecendo. Ganhar de Mistborn é muito difícil, que é a minha série favorita do Brandon Sanderson até hoje, que é um dos meus autores favoritos. Enfim, foi isso, que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque não é Mistborn. É tão injusto, né, a gente ficar comparando um livro pro outro, mas é difícil não comparar, nesse caso, pelo menos. E aí a gente vai pro segundo livro que eu li, e que eu também fiquei meio, tipo... não era isso que eu queria. Que é Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. O meu problema com Atmosfera, de novo, foram as minhas expectativas a respeito do livro que não bateram com o que o livro tinha pra me entregar. Porque esse é um livro de romance. Eu comecei a ler esse livro com a perspectiva de que seria uma história mais parecida com as outras da Taylor Jenkins Reid. Que, claro, tem romance, eu acho que a maioria dos livros dela tem alguma coisinha de romance acontecendo ali, porém, o romance é um complemento pro restante da história. É tu mostrar, assim, o que existe na vida dos personagens, que é o romance, acontece na vida de todo mundo, porém, o foco é outra coisa. E aqui, o foco foi no romance, e eu achei... eu não gostei. Não que o romance tenha sido mal construído, nem nada assim. É um romance bonitinho. Só que eu, particularmente, não sou o tipo de leitora que gosta de livros mais focados em romance. Outro ponto que eu já sabia que teria é o negócio de coisas de espaço, né? Porque a protagonista, ela entra nesse projeto da NASA pra ser uma das primeiras mulheres a participar dos treinamentos, assim, pra se tornar astronauta. Eu nunca fui fã de espaço. Eu sei, uma falha de caráter minha, né? Não entendo. Eu gosto das coisas aqui da Terra. Eu gosto das coisas de fundo do mar, sabe? O que existe no fundo do mar, as criaturas e tal. Eu gosto de coisas a respeito do microscópio, de bactérias, de vírus, do que acontece no nosso cérebro, sabe? Eu gosto do micro, não do macro do espaço. O meu perfil, sei lá, o que isso significa, o que isso diz a meu respeito. Dá pra ver, por exemplo, que a autora pesquisou muito pra botar as coisas que ela botou ali de detalhes da vida como astronauta, dos programas da NASA, de como que funcionam, os treinamentos, enfim, todas essas coisas, tipo, dá pra ver que ela entende muito disso, que ela tem uma paixão a respeito disso tudo. Eu não tenho. E esse é um ponto que eu já comecei a ler o livro sabendo que iria existir, porque, né, o livro fala sobre isso. Mas eu achei que seria uma coisa mais na pegada que os outros livros da Taylor Jenkins Reid têm, de ter comentários interessantes a respeito da vida e tal, e ele tem, porém não o suficiente para que a minha preguiça com as partes de espaço e a minha preguiça com o romance fossem superadas. Eu diria que esse é um livro para quem, por exemplo, gostou de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e queria mais da parte do romance. Se tu é esse tipo de leitor,
vai nesse livro aqui com fé, com tranquilidade, porque tu vai gostar. Se tu é uma pessoa que gostou de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo mais pela parte da fofoca a respeito da vida dessa pessoa, de como a Evelyn é meio assim complexa e chata e problemática, e tu gosta de personagens desse estilo, aí eu não sei se eu recomendaria a Atmosfera pra ti. Eu diria, passa, pode passar. Não vai valer muito a pena, não. Também acho que o romance, mesmo pra quem gosta de romance, o romance demora pra acontecer. Eu acho que demora, assim, até mais ou menos a metade do livro pra realmente, tipo assim, estamos apaixonados, vamos lá fazer algo a respeito disso. Antes é mais só, tipo, preliminares de, olha, tivemos aqui uma troca de olhares. Não foi muito o meu estilo de livro. Mas tudo pode melhorar, porque daí eu li um livro que eu gostei bastante, que foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Essa é uma distopia, uma clássica história de um governo opressor que controla a população através do controle do conhecimento, do tipo de informação que as pessoas podem ter acesso, do que é legalizado ou não, e nesse caso, o que é ilegal são os livros. É um pouco estranho eu ler esse livro depois de já ter lido várias outras distopias, porque ele é original para a época em que ele foi publicado, mas hoje, já tendo lido várias outras distopias, ele me parece um pouco meio que repetindo os mesmos pontinhos de narrativa, assim. O que, claro, não é uma culpa dele, é culpa minha de não ter lido ele antes de ter lido as distopias modernas. Mas é aquela clássica história de uma pessoa que vive num governo opressor e que aos poucos vai começando a pensar, tipo, será que isso aqui tá certo? Será que o certo não seria aquela outra coisa ali? E a pessoa começar a lidar com esses dilemas de acho que isso não está certo, porém será que eu me arrisco pra fazer algo a respeito disso? Porque é tudo muito complexo e eu gosto muito desse tipo de dilema interno nos personagens, de quando eles veem algo que eles não concordam e fica nessa discussão interna de moralidade versus lógica, de será que eu devo botar a minha pele em risco, a minha família em risco, mas se eu só abaixar a cabeça e proteger a mim mesmo, eu vou estar tendo um problema muito mais interno de tô vendo algo errado acontecendo e não tô fazendo nada. Adoro esse tipo de discussão em livros, porque eu sei que hoje em dia a gente tem muito disso, né? É uma das discussões que eu acho que faz clássicos serem clássicos. É a discussão que era totalmente relevante no passado, que continua sendo totalmente relevante, porque é uma questão humana. Não tem como mudar, que independente da quantidade de tecnologias e de mudanças sociais, vai continuar existindo esse tipo de dilema dentro da gente. E eu amo distopias por conta disso. Eu até fiz um vídeo falando só sobre um dos aspectos desse livro, que é mais nesse ponto de o protagonista ver as coisas acontecendo e pensar, mas isso daí nunca vai acontecer comigo, né? Então eu não preciso fazer nada a respeito, porque eu sou alguém que tá participando, contribuindo ativamente pra manter esse status quo aqui do governo opressor, então eu nunca vou ser atacado. Mas será? Será que não vai mesmo? Será que essa é uma justificativa boa o suficiente pra tu não fazer nada? Esse foi uma das temáticas desse livro que mais ficou na minha cabeça, principalmente por conta dessa minha paixão mesmo sobre esse tipo de temática e sobre todos os dilemas que existem hoje na nossa vida. Então eu fiz um vídeo mais falando sobre ele, mas esse é o tipo de livro clássico que pode ter várias outras discussões a respeito. E eu adoro esse tipo de história que não vive só dentro das páginas ali do livro, mas que tu consegue extrapolar e tirar muito mais informação tangencial a partir do que o autor colocou ali. Aí o próximo livro que eu li é, assim, eu acho até engraçado, porque ele não tem nada a ver com o que eu costumo ler. Porém, eu tava vendo uma pessoa falando sobre Fahrenheit 451 e eu vi ela recomendando esse livro, que se chama Necropolítica, do Achille Mbembe. Ele é um livro puramente político, filosófico, teórico, que fala sobre a necropolítica, que nada mais é do que a política ou a lógica de quem deve viver e quem deve morrer. Eu vou ser 100% sincera aqui, esse é o meu primeiro livro nesse estilo mais puramente filosófico. Entendi ele inteiro? Não. Tinha certas horas que eu li um parágrafo e eu ficava pensando, eu conheço essas palavras, mas não sei se eu peguei a visão. Mas não tem problema, eu segui lendo. Na maior parte do livro eu entendia a mensagem que ele queria passar. Não 100%, tinha várias referências que ele fazia que eu não pegava, muito contexto também que eu não peguei. Mas eu acredito que como esse é o primeiro livro que eu leio nesse estilo, é meio que assim, sabe, que a gente começa meio que tropeçando e vai, e nos próximos eu vou entendendo um pouquinho mais. Ele é um livro bem curtinho também, se não me engano ele tem menos de 100 páginas. Eu li ele no aplicativo Biblio,
Biblion, que eu já recomendei bastante aqui. Recomendo que você vá lá ler do Biblion, porque se tu tem interesse em começar a explorar esse tipo de literatura mais teórica, né, intelectual, não sei o que, essas coisas todas, eu acho que um livro curtinho é bom. E ele também é dividido em vários capítulos, cada um tratando sobre um desses aspectos da necropolítica. É uma conversa muito interessante, os exemplos que ele usa são geniais, inclusive tem um dos exemplos que eu usei pra fazer um vídeo pra falar sobre o próximo livro que eu li. Vou falar primeiro sobre o que ele fala nesse livro pra daí passar pro próximo. Mas ele tá contando sobre como na época da colonização, os colonizadores falavam sobre as pessoas que já moravam nos lugares como selvagens, porque quanto mais tu tira a humanidade de alguém, mais fácil é tu atacar essa pessoa, tu criar uma guerra, tu matar essa pessoa, porque, é um selvagem. Não é exatamente um humano, tá mais pra um animal do que pra um ser humano. Então, essa criação de um distanciamento, de afastar essa pessoa da tua humanidade, faz com que fique mais fácil tu criar uma guerra contra ela. E eu usei esse exemplo pra falar sobre monstros, sobre como, na hora que a gente vai falar sobre quem deve viver e quem deve morrer, é muito mais fácil tu fazer essa separação e criar monstros, ou selvagens, ou qualquer coisa que for, no contexto independente ali, pra que seja mais fácil tu atacar essas pessoas. E esse é um exemplo que eu usei pra falar sobre o livro Sussurros na Neblina, do Peter Salvatore, que é um livro de terror, e eu gostei muito da criatividade do autor, porque ele pega inspirações no folclore de Goiás, em toda a história do estado, na mitologia criada pelos povos que viviam ali, pra montar não só a história dele, mas os monstros que existem nessa história de terror, porque é um terrorzão ali, com monstros, com criaturas, e eu digo monstros, criaturas, porque essa é uma das coisas que eu mais gostei no livro, que não é só um monstrão, sabe? Tipo, é um vampiro. Não. Tem o monstrão, tem pessoas que são monstruosas, que têm intenções estranhas ali por trás, tem várias coisas acontecendo, e eu adoro quando livros fazem isso, que não é algo tão simples. Uma coisa que eu não amei é que tem muita coisa de romance nesse livro, e como eu falei, eu não sou uma da maior fã dos romances. Eu gostei que tem bastante diversidade nos romances, assim, de tudo que tu possa imaginar. Não que seja um livro de romance, mas, de novo, assim, eu não tenho problema quando o romance é algo que é paralelo junto com a história. De, tipo, humanos são humanos se apaixonam, romances acontecem. Só que aqui tiveram algumas cenas além do que eu gosto de ter nos meus livros. Inclusive, tem uma cena de paixão, assim, mais hot, que acontece no meio do medo de, meu Deus, precisamos fugir, não sei o que vamos fazer agora? Transar. Isso me pega muito. Eu não sei se isso é uma coisa que realmente acontece, porque eu sou um pouco, assim, assexual ali no espectro, mas eu não consigo imaginar como que uma pessoa tá numa situação de vida e morte e tu pensa, qual é a melhor opção que temos para fazer aqui agora? Tirar a roupa. Não. Ela é muito santinha, não sei o que. Fale o que tu quiser, mas é que na minha cabeça eu nunca pensei nisso. Tipo, eu fico imaginando, assim, os momentos mais tensos da minha vida. Nossa, o que eu vou fazer? Não é isso. Então eu não sei, talvez seja só uma coisa minha, mas eu achei estranho e me tirou um pouco ali da história. Eu também acho que o livro é um pouco mais lento. As coisas mais, né, com monstros, começam a acontecer ali, mais ou menos na metade do livro. Eu até acredito que por conta da riqueza da construção do mundo, principalmente na primeira parte do livro, né, pra gente entender o que tá rolando aqui, em que história que a gente tá metido no meio, isso precisou acontecer, precisou ter um pouco mais dessa pré-montagem de colocar as pecinhas no tabuleiro antes de realmente começar o jogo. Mas aí, da segunda metade pra frente, principalmente os últimos, tipo, 20% do livro, é morte atrás de morte. Outra coisa que eu gostei desse livro é que ele não se leva a sério. E eu percebi ao longo do livro que o autor tem muito disso, de gostar de histórias de terror, porque ele faz várias referências a isso, ele faz vários comentários de tipo assim, acho que eu não devia estar entrando ali, né, nesse porão abandonado, todo escuro, sozinho. E eu gosto demais quando os livros são autoconscientes das coisas. Pra mim isso deixa a história muito mais divertida, e eu amo quando o terror mistura com comédia. Pra mim isso é uma junção que é bizarra, que parece que não faz sentido nenhum, mas que na minha cabeça faz. Eu fico muito feliz. E o último livro que eu li no mês de setembro também foi um livro de terror, mas assim, ele é bem diferente de Sussurros na Neblina. Sussurros na Neblina, como eu falei, é uma história mais de monstro, é um slasher nessa coisa de que vai ter um misterioso assassino, monstro, alguma coisa, matando várias pessoas, enquanto que esse próximo é mais um terror psicológico, que eu costumo gostar mais, porque eu gosto dessas histórias que não tem nada, porém
o livro faz com que a protagonista e com que nós achamos que a gente tá ficando louco. É tipo um gaslighting, entendeu? O livro é Nós Já Moramos Aqui. A minha edição tá nesse estado, porque eu li o livro... Eu terminei de ler, eu acho que no último dia de setembro. Eu tinha lido no Kindle, aí eu comprei a versão física, estou relendo agora. Tô aqui. E tô fazendo anotações. Por quê? Porque esse é o tipo de livro parecido com Casa de Folhas, que tem muita coisa estranha acontecendo, tem referências que vão aparecendo aqui e ali, nem tudo é explicado. Então é muito legal a gente ir fazendo essas conexões sobre as coisas. Por exemplo, eu tenho uma corzinha de tab aqui, que é pra marcar formigas. Ai, meu Deus. Às vezes eu percebo o que eu tô falando e eu fico... Julieta, você tá falando de formiga num livro? Porque nesse livro aqui, isso não é spoiler, tá? Quando aparecem formigas, elas são um sinal de que algo estranho vai acontecer logo em seguida. Por isso que eu tô marcando quando formigas aparecem, porque realmente logo depois das formigas aparecerem, algo acontece. Logo na primeira página, a gente tem a nossa protagonista que tá em casa sozinha. Batem pessoas na porta dela e é uma família de 5 pessoas. E o cara fala assim: oi, eu costumava morar aqui. Eu posso dar uma olhada na casa, mostrar para os meus filhos, né? Tipo, olha onde é que o papai morava e tal. A nossa protagonista é uma pessoa extremamente ansiosa, uma dificuldade em falar coisas, em desagradar e não sei o quê. Então o que acontece é que a bicha deixa a família entrar na casa dela. Tu deixaria uma pessoa não, né? Uma família entrar na tua casa só porque, eu morava aqui. Posso dar uma olhada? Eu nem abriria a porta. Eu fingiria que não tem ninguém em casa. Só que o que é mais engraçado é que eu já passei na frente de uma casa antiga que eu costumava morar e pensei, curiosidade, né? Queria entrar, queria ver como que as pessoas organizaram a casa, decoraram a casa, o que tinha no meu antigo quarto, como é que são as coisas, sei lá, dá uma curiosidade. Então eu até entendo essa querida ansiosa e patética quando ela deixa as pessoas entrarem, porque tipo... tá, né? Eu também já senti isso. Só que aí começa a acontecer umas coisas estranhas. Esse é um tipo de terror que é mais implícito. Não tem nenhum momento em que um monstro pula na cara da protagonista e arranha ela, ataca ela, nada assim. É um terror mais de... Acho que aquela almofada ali era azul. Agora ela tá verde. Será que eu tô ficando doida? Será que eu tô lembrando errado? Alguém trocou? Será que essa família estranha trocou a almofada? Esse é o tipo de terror desse livro, de gaslighting, de... Tô ficando doida? Eu amo que o livro faz a gente sentir que é doido. E pra provar que eu não sou doida, eu vou marcando aqui, ó. Não, foi mencionado, sim senhora. Esse também é aquele tipo de livro pra doido, por isso que eu falei, parecido com Casa de Folhas. Porque tem coisas em código Morse. Aqui, minha colinha em código Morse, porque tem algumas frases. Deixa eu pegar uma aqui. Aqui não tem spoiler de nada. Aqui embaixo tem vários símbolozinhos que em código Morse se traduzem para cicatriz. Enfim, tô adorando esse livro, tô relendo ele, né? E eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele, sem spoilers e com spoilers. Não sei ainda se eu vou fazer um vídeo só, metade com spoilers, metade sem, ou se eu vou fazer 2 vídeos separados. Me conta aqui embaixo nos comentários qual tipo que tu prefere, mas vou fazer, contando tudo minhas teorias sobre o que realmente aconteceu no final desse livro, porque ele é aquele tipo de livro que tu pode terminar de ler só com o que tem aqui, mas tu pode também ficar doido igual eu, entendeu? Assim, fazer uma conexão e não sei o quê. E eu quero falar sobre as minhas teorias. É isso. Esses, então, foram os livros que eu li em setembro. Como eu falei, o mês não começou muito legal, mas pelo menos ele foi subindo, sabe? Foi ficando melhor, melhor e melhor a cada livro que passava. O que me deixou mais calma, porque é muito chato ler livro ruim. E aí tu me pergunta, por que tu não desistiu, Júlia? Porque o livro do Brandon Sanderson eu tava relendo, na verdade, e eu quero ler o restante da série lá, então eu precisava saber o que acontecia ali. Basicamente, a curiosidade da criatura, né? Curiosidade matou o gato. E o livro da Taylor Jenkins Reid, eu tava em negação. Aí eu tava em negação mesmo. Porque eu adoro essa autora e eu já li vários outros livros dela que eu gosto, não tinha nenhum livro até hoje que eu tinha lido dela que eu não tinha gostado. E eu tava lendo esse livro pensando, vai melhorar, pera, vai ficar bom, deixa, só mais um pouquinho, vamos dar mais uma chance, vai ficar bom, vai ficar melhor. Não ficou. Não ficou e eu fiquei irritada. Mas tu já leu algum desses livros e tu gostou? E eu tô falando mal? Desculpa, não queria falar mal do teu favorito, mas é que eu realmente não foi pra mim. Foi pra ti, talvez. Pra mim, não. E se tu também já leu um dos livros que eu gostei e que tu achou uma porcaria, pode comentar também. Não tem problema. Prometo que eu não vou ficar muito ofendida. Mas se quiser conversar comigo a respeito desses livros nos comentários, sinta-se à vontade. Curte o vídeo, por favor. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. O próximo vídeo vai ser falando sobre isso daqui. Mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, te desejo uma ótima semana e ótimas leituras.